Você já se sentiu desrespeitado mesmo depois de tantos anos de vida, de experiência, de entrega? Carlos tem 58 anos. Durante décadas, trabalhou como bancário. Criou 2 filhos praticamente sozinho após um divórcio difícil e nunca deixou de ser aquele amigo que escuta, o irmão que ajuda, o vizinho que estende a mão. Hoje, aposentado, ele esperava que a vida fosse mais tranquila, mais leve. Mas se surpreende ao perceber que o respeito, aquilo que julgava ser um direito conquistado com o tempo, nem sempre vem. Recentemente, Carlos foi ao médico para tratar de uma dor crônica no joelho. Ao explicar seus sintomas, foi interrompido 3 vezes por um jovem profissional que, sem ouvir até o fim, já lhe entregava diagnósticos rápidos e impessoais. Em casa, os filhos o tratam com impaciência, como se não entendesse os tempos de hoje. E entre amigos mais jovens, piadas frequentes sobre ser velho demais para certas coisas o fazem sorrir por fora e se encolher por dentro. Ele não é agressivo. Nunca foi. Não quer gritar, não quer bater na mesa. Mas, também, engolir a falta de respeito dia após dia tem deixado marcas invisíveis, não no corpo, mas na alma. Aquela sensação de não ser ouvido, de ser invisível, de parecer ultrapassado. E no fundo, a pergunta que ecoa é: será que eu perdi meu lugar no mundo? A verdade é que muitos de nós, ao passar dos 50, carregamos histórias profundas. Perdas, vitórias, decisões difíceis, recomeços. O tempo nos deu cicatrizes, mas também sabedoria. E ainda assim, em um mundo acelerado e muitas vezes insensível, sentimos que precisamos reafirmar, a cada dia, que ainda temos voz, valor e presença. E se existisse um caminho diferente? Um caminho silencioso, mas poderoso. Um modo de se posicionar diante do desrespeito sem gritar, sem brigar, sem se corroer por dentro. Um caminho onde você recupera sua dignidade, sua paz e até o respeito de quem o havia perdido. Esse caminho existe. Ele foi trilhado há mais de 2000 anos por pensadores como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto. E hoje, mais do que nunca, ressoa com a vida de quem já viu muita coisa, mas ainda busca viver com leveza e honra. Neste vídeo, você vai descobrir 6 atitudes estoicas, práticas, profundas e atemporais, para lidar com o desrespeito de maneira firme, elegante e transformadora. Atitudes que podem ser aplicadas na convivência com filhos, médicos, vizinhos, colegas ou até com aquele parente que sempre tem uma crítica pronta na ponta da língua. Se você já cansou de engolir sapos, se já percebeu que responder com raiva só alimenta a dor, se quer recuperar sua paz e sua presença com sabedoria, então este vídeo é para você. Prepare-se para mergulhar em uma filosofia que não pede que você se cale, mas que te ensina a responder sem se perder de si mesmo. Aproveite agora para fazer algo poderoso e simples. Clique no botão de inscrever-se. Essa atitude pequena pode te conectar a uma comunidade de pessoas que, como você, querem crescer com sabedoria. Deixe seu like se, em algum momento da sua vida, você já sentiu que merecia mais respeito. E compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja calado demais diante do desrespeito. Nos comentários, conte pra mim. Qual foi a última vez que você se sentiu desrespeitado? E o que fez? Sua história pode inspirar outros a reencontrar sua força. Porque o respeito começa dentro. E é isso que vamos reconstruir juntos. Com cada palavra, com cada escolha. Vamos em frente. Quando ouvimos a palavra estoicismo, muitos imaginam imediatamente alguém frio, apático, quase indiferente à vida. Mas isso está longe, muito longe, da verdade. O estoicismo não é sobre sufocar emoções ou fingir que nada importa. Muito pelo contrário. O estoicismo é, antes de tudo, uma filosofia prática de vida. Criada há mais de 2000 anos por pensadores gregos e romanos como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, ela foi feita para quem vive no mundo real, com pessoas reais, problemas reais e emoções bem reais. O que o estoicismo nos ensina, especialmente quando já temos mais de 50 anos, é algo simples e profundo.
Você não controla tudo o que acontece com você, mas controla como escolhe responder. E é aí que mora o poder. Veja, a vida é cheia de situações injustas. Alguém te interrompe enquanto você fala. Um médico trata sua dor como exagero. Um filho faz piada com sua maneira de pensar. Um chefe mais jovem ignora sua opinião com um sorriso de desprezo. Dói. Dói. Mas o estoicismo nos mostra que reagir com raiva ou se calar por completo não são as únicas opções. Há um caminho do meio. Agir com consciência, com calma, com firmeza. É sobre escolher como vamos viver cada momento, mesmo os difíceis. Sêneca, por exemplo, dizia: não é o insulto que me fere, mas a minha reação a ele. Ou seja, o que machuca de verdade não é o que dizem, mas o poder que damos a essas palavras. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos estoicos mais respeitados da história, escrevia em seu diário, que hoje chamamos de Meditações: a alma permanece invencível, desde que você escolha não se deixar contaminar pelo mal dos outros. Essa filosofia não foi feita para monges isolados, mas para pessoas como nós, que têm família, trabalho, contas a pagar, dores no corpo e marcas na alma. Pessoas que querem viver com mais equilíbrio, dignidade e presença. E se você está acima dos 50 anos, talvez sinta, como muitos, que está em uma fase da vida em que não precisa mais provar nada para ninguém. E mesmo assim, às vezes sente que precisa. Porque o mundo, infelizmente, tem o hábito de desrespeitar o que não entende. E muitas vezes, a maturidade é mal compreendida como fraqueza ou atraso. É por isso que o estoicismo pode ser uma ferramenta poderosa neste momento da sua vida. Ele não vai mudar seus filhos, seu médico, seu vizinho, mas vai mudar a forma como você se posiciona diante deles. Ele não vai impedir que falem, mas vai impedir que te atinjam. Ser estoico não é ser frio, é ser firme. Não é calar por medo, é silenciar por sabedoria. Não é aceitar tudo, é escolher onde vale a pena gastar sua energia. Você não tem mais tempo a perder com conflitos vazios, discussões sem sentido ou opiniões que não constroem nada. Você chegou até aqui com coragem, com esforço, com história. Agora, é hora de viver com leveza, sem abrir mão do respeito que você merece. E isso começa com você. Nos próximos minutos, vamos explorar 6 atitudes que unem a sabedoria antiga com os desafios modernos, atitudes que você pode aplicar já no próximo jantar em família, no próximo grupo de WhatsApp, na próxima consulta, na próxima conversa difícil. Prepare-se. O que vem a seguir não é apenas teoria. É um convite para mudar o jeito como você lida com o mundo. Com isso, mudar o mundo ao seu redor. O desrespeito nem sempre grita. Na verdade, ele costuma sussurrar. Às vezes vem em forma de silêncio, outras em um sorriso debochado, um comentário bem intencionado, uma interrupção disfarçada de empolgação, ou ainda naquele olhar que parece dizer: você não entende mais como o mundo funciona. Para quem já passou dos 50, esses pequenos gestos ganham um peso diferente. Não se trata mais de apenas se sentir ignorado, mas de questionar o próprio lugar. Afinal, depois de tanto construir, educar, enfrentar e superar, o que mais é preciso provar? Carlos, que conhecemos no início desta jornada, tem vivido isso na pele. E talvez você também. Na família, o desrespeito pode aparecer de forma quase invisível. Durante um jantar, você compartilha com orgulho um plano de viagem que sempre quis fazer. Mas logo vem um comentário, vindo de um dos filhos: com essa idade, vai fazer isso agora? Todos riem, como se fosse apenas uma piada inocente. Mas por dentro, você sente o golpe. Como se seus desejos fossem irrelevantes. Como se já fosse tarde demais para sonhar. Ou quando você tenta dar um conselho, baseado em décadas de vivência, e alguém rebate com: isso era no seu tempo. Hoje é diferente. O que era para ser uma troca vira uma barreira. Sua experiência, em vez de ser valorizada, é tratada como ultrapassada. Nos atendimentos de saúde, a situação também é comum.
Você explica uma dor, um desconforto, algo que sente há dias. Mas o profissional, muitas vezes mais jovem, mal te escuta. Interrompe. Diagnostica sem perguntar. Prescreve como quem entrega um papel, não como quem escuta uma história. E você sai do consultório com mais dúvidas do que entrou. O desrespeito aqui não está só na atitude, mas na ausência de humanidade. E o que dizer do convívio social? Amigos que antes dividiam histórias agora parecem distantes. As conversas giram em torno de assuntos que excluem. Você não usa isso. Ainda não conhece aquilo. Nossa, você precisa se atualizar. Frases ditas com naturalidade, mas que constroem muros invisíveis entre gerações. Pior ainda quando há piada sobre envelhecer, como se fosse algo cômico, não digno. Como se os cabelos brancos não fossem marcas de aprendizado, mas sinal de limitação. Como se o tempo vivido fosse menos importante do que a tendência do momento. No trabalho, se você ainda está ativo profissionalmente, o cenário pode ser ainda mais desafiador. Pessoas mais novas ocupando cargos de liderança muitas vezes ignoram a bagagem de quem tem mais tempo de estrada. Suas sugestões são descartadas, suas opiniões interrompidas, seu jeito de fazer as coisas é rotulado como lento ou conservador. E mesmo quando você sabe que tem algo valioso a contribuir, o ambiente parece não querer ouvir. Há também o desrespeito estrutural. O sistema, a sociedade, a cultura, tudo parece favorecer o novo, o jovem, o imediato. E quem tem mais tempo de vida acaba sendo visto como custo, peso ou alguém que já deu o que tinha que dar. Essa percepção é cruel, injusta e completamente equivocada. Mas ela existe. E precisamos nomeá-la. Precisamos encará-la de frente. Não para alimentar revolta, mas para buscar um novo jeito de responder. Porque o caminho não está em gritar mais alto, tampouco em se calar. Está em aprender a se posicionar com sabedoria. O estoicismo entra aqui como uma alternativa valiosa. Ele não nega que o desrespeito existe, mas propõe uma forma de lidar com ele que preserva aquilo que você tem de mais importante: sua paz, sua autoestima, sua integridade. Você não precisa provar nada, mas tem o direito e o dever consigo mesmo de não aceitar ser diminuído. Os cenários são reais e, infelizmente, frequentes. Mas você não está sozinho. Muitos estão redescobrindo, mesmo após os 50, que ainda é possível ensinar o mundo a respeitar, com atitudes firmes, silenciosas e poderosas. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar nas 6 atitudes estoicas que vão te mostrar, na prática, como transformar cada uma dessas situações. Não com confrontos, mas com escolhas conscientes. Não com raiva, mas com firmeza. Não para vencer os outros, mas para não se perder de si mesmo. Se prepare, a mudança começa agora. Diante do desrespeito, 2 caminhos parecem naturais: gritar ou calar. Um tenta impor força, o outro tenta evitar conflito. Mas ambos, em silêncio, corroem por dentro. A raiva, num primeiro momento, pode até parecer libertadora. Gritar de volta, confrontar, bater na mesa. Fazer o outro sentir o que você sentiu. Mas logo depois, o que vem? O cansaço, a culpa, a sensação de que, mesmo falando, você não foi escutado, foi apenas rotulado como agressivo, difícil, exagerado. Carlos viveu isso. Numa reunião de condomínio, tentou expor uma ideia simples para melhorar a segurança do prédio. Foi interrompido, ironizado e, cansado de ser ignorado, respondeu com firmeza, talvez um pouco além do tom. No fim, perdeu a razão, mesmo tendo razão. Sua mensagem se perdeu no meio do barulho. E o que ficou? A sensação amarga de que, de novo, não foi levado a sério. Por outro lado, o silêncio parece nobre. Evitar o confronto, engolir em seco, deixar passar. Não vale a pena discutir, você pensa. E de fato, às vezes, não vale. Mas quando isso se repete dia após dia, o que acontece?
Você se acostuma com o incômodo. Aprende a se anular. E o silêncio vira peso. Vira amargura. Vira mágoa disfarçada de calma. Engolir o desrespeito é como beber veneno esperando que o outro adoeça. No fim, quem adoece é você. Quantas vezes você saiu de uma conversa se sentindo menor, mesmo sem ter dito uma palavra? Quantas vezes sorriu por fora e se feriu por dentro? Quantas vezes aceitou menos do que merece por medo de parecer difícil? A verdade é que nem o confronto impulsivo, nem a omissão constante oferecem a paz que você procura. Um te esgota, o outro te apaga. É preciso um novo caminho. Um caminho onde você não explode, mas também não implode. Onde você não perde a razão, mas também não perde a si mesmo. Um caminho que permite que você se faça respeitar sem deixar de lado sua elegância, sua maturidade, sua essência. É exatamente aí que entra o estoicismo. Essa filosofia não te manda calar, mas te ensina a pausar. Não te pede passividade, mas oferece alternativas. E, acima de tudo, não te deixa refém do comportamento dos outros. Pelo contrário, te entrega de volta o controle sobre como agir, como se posicionar, como preservar sua dignidade. Porque a verdadeira autoridade não está no volume da sua voz, mas na firmeza da sua presença. E o verdadeiro respeito começa quando você decide, com sabedoria, o que merece ou não carregar. Agora que sabemos o que não funciona, a raiva ou o silêncio amargo, é hora de conhecer o que realmente transforma. Vamos às 6 atitudes estoicas que podem mudar sua forma de reagir. Com isso, mudar tudo ao seu redor. Atitude estoica 1. Foque no que você controla. Se tem algo que aprendemos com os anos é que a vida, por mais que tentemos, nem sempre nos obedece. As pessoas agem como querem. A saúde oscila. As situações nos surpreendem. E, por mais preparados que estejamos, há sempre algo que escapa das nossas mãos. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, resumia isso em uma distinção simples e poderosa. Há o que depende de nós e o que não depende. Essa ideia, que pode parecer óbvia à primeira vista, é um verdadeiro divisor de águas quando colocada em prática. Porque quando entendemos o que está e o que não está sob nosso controle, paramos de gastar energia onde não há retorno e começamos a investir onde realmente podemos fazer diferença. Pense nas situações do dia a dia. Você está num almoço em família. Compartilha com entusiasmo um novo projeto que está pensando em iniciar. Uma pequena viagem, um curso de fotografia, uma mudança de rotina. Um dos filhos, com um meio sorriso, comenta: "Sério, agora, nessa idade?" Talvez ele ache que está sendo apenas sincero. Mas você sente o golpe. O que fazer? Você não pode controlar o que ele pensa, nem o tom que usou, mas pode controlar como responde. Pode, por exemplo, sorrir de leve e dizer: "A idade não define minha vontade. E eu aprendi a respeitar o tempo das coisas, inclusive o meu." Essa resposta não é agressiva, não é defensiva, é firme, é sua. E, mais importante, mostra que você não entregou seu poder à crítica alheia. No consultório médico, a mesma lógica se aplica. Você relata um sintoma persistente, mas o profissional parece te ouvir com pressa. Mal levanta os olhos do computador. Fala rápido. Te interrompe. Você sente que não está sendo tratado com o cuidado que merece. Você não pode mudar o jeito dele agir, mas pode escolher não carregar esse desrespeito com você. Pode perguntar com calma: "O senhor pode me explicar isso de novo, com mais detalhes? Eu gostaria de entender melhor." Ou, se necessário, pode procurar outro profissional, porque sua saúde e seu direito de ser bem tratado ainda estão sob sua escolha. No convívio social, quantas vezes você já sentiu que sua opinião foi descartada, que sua fala foi ignorada numa roda de conversa, que um amigo fez piada sobre sua forma de vestir, de viver, de pensar? Nessas horas, o impulso pode ser se calar para evitar conflito, ou responder com dureza.
Mas o estoicismo oferece outro caminho: redirecionar o foco para o que está ao seu alcance. Você pode dizer, com serenidade: entendo que pense assim, mas eu me sinto bem com as escolhas que faço. E pronto, o poder da conversa volta para suas mãos. Ao focar no que você controla, seus pensamentos, sua resposta, sua postura, você interrompe o ciclo do desrespeito. Você não alimenta o conflito e, ao mesmo tempo, não permite que ele te consuma. Isso é ainda mais importante quando consideramos o peso das décadas. Aos 50, 60, 70 anos, sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada com batalhas vazias. Você já passou por tempestades reais. Já enfrentou dores profundas. Já venceu silêncios duros. Agora, é tempo de usar sua energia com sabedoria. Focar no que se controla não é se conformar. É se libertar. É entender que o mundo pode até ser barulhento, caótico, injusto, mas dentro de você pode existir um espaço de equilíbrio, onde ninguém toca sem sua permissão. No trabalho, na família, nas amizades, haverá sempre pessoas tentando te tirar do eixo. O segredo não é tentar mudá-las. É permanecer centrado mesmo quando tudo parece fora de lugar. Você já notou como, quando alguém tenta provocar e você não reage como esperado, a pessoa se desarma? Ela esperava irritação, esperava drama, esperava submissão, mas encontrou firmeza tranquila. E isso, muitas vezes, basta para mudar a dinâmica. Por isso, a primeira atitude estoica, focar no que você controla, é a base para todas as outras. É o alicerce que sustenta sua paz, sua autoestima, sua postura no mundo. É um lembrete diário de que, mesmo que tudo lá fora esteja fora de ordem, você pode continuar inteiro por dentro. E isso, ninguém pode tirar de você. Atitude estoica 2. Pratique a pausa estratégica. Quantas vezes, depois de uma conversa difícil, você pensou: eu não devia ter dito aquilo? Ou então, devia ter respondido diferente? Esse tipo de arrependimento é comum. Quando estamos sob pressão, contrariados ou magoados, nosso cérebro costuma agir antes de pensar. E, muitas vezes, é exatamente isso que os outros esperam de nós: uma reação impulsiva, emocional, descontrolada. Marco Aurélio, imperador romano e mestre do estoicismo, dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Uma forma prática de exercer esse poder é através de uma atitude simples, porém transformadora: a pausa estratégica. A pausa é aquele espaço sagrado entre o estímulo e a resposta. É o segundo que você ganha para não perder o resto. Imagine a seguinte cena. Você está em uma reunião do grupo de vizinhos. Após dar sua opinião sobre a segurança do prédio, alguém comenta, com ironia: ah, lá vem o Carlos com as ideias dele de antigamente. O instinto talvez seria responder na hora, elevar o tom, se defender. Uás, e se você respirasse fundo? 5 segundos. Silêncio. E então dissesse, com calma: na verdade, estou apenas propondo algo que pode beneficiar a todos. E estou aberto a ouvir outras sugestões também. Veja o que mudou. Você não cedeu à provocação. Você não ficou em silêncio. Você manteve o controle da situação e, mais importante, de si mesmo. Essa pausa não é covardia. É coragem refinada. Em casa, a pausa tem um valor ainda maior. Suponha que seu irmão diga, durante um jantar: você sempre exagera, como sempre. Essa frase, carregada de julgamento, tem potencial para estragar a noite. Mas se você pausa, respira e responde: talvez eu tenha meu jeito, mas tenho aprendido a respeitar meu próprio ritmo. Pronto. Você não fugiu do tema, mas também não alimentou o conflito. Com os filhos, netos ou companheiro, a pausa é um presente silencioso. Ela impede que você diga palavras que ferem.
Ela cria espaço para que você escolha como quer ser lembrado naquela conversa, como alguém que explode, ou como alguém que se posiciona com sabedoria. Socialmente, a pausa estratégica também é útil. Num grupo de amigos, alguém solta: "Você leva tudo a sério demais, hein?" Você poderia ironizar, poderia se afastar, ou poderia pausar, olhar nos olhos e dizer: "Pode ser, mas gosto de tratar as coisas com presença e respeito." Essa resposta, fruto da pausa, mostra firmeza sem agressividade e muda completamente o rumo da conversa. A verdade é que a pausa não te afasta da sua emoção, ela te aproxima dela. Você não está negando o que sente. Está apenas decidindo não ser escravo disso. Quantas brigas seriam evitadas se respirássemos antes de responder? Quantas relações teriam sido preservadas se, naquele momento, tivéssemos pausado, ao invés de atacar? Quantas vezes não perdemos a razão justamente por não termos dado a nós mesmos esse pequeno intervalo? Pausar é um hábito, uma disciplina. E como toda disciplina, se fortalece com a prática. No começo, pode parecer difícil. O sangue ferve, o coração acelera, a vontade de responder é imediata. Mas com o tempo, você percebe que a pausa não é uma fraqueza, e sim uma arma invisível. Ela protege sua dignidade. Ela mostra maturidade. Ela revela que você está no comando, e não a provocação. No trabalho, quando alguém te critica injustamente. Na família, quando uma alfinetada te pega de surpresa. Com amigos, quando uma piada atravessada te expõe. Pausar é respirar antes de reagir. É honrar o que você sente sem precisar provar nada a ninguém. É escolher como responder, em vez de apenas reagir. E a melhor parte, essa prática, aos poucos, transforma o modo como os outros te veem. As pessoas passam a te respeitar mais, a medir as palavras, a pensar duas vezes antes de te provocar, porque percebem que você não é fácil de abalar. E isso, em um mundo onde todo mundo está pronto para explodir, é sinal de força. Praticar a pausa estratégica é, no fundo, um gesto de amor próprio. É cuidar da sua paz como quem cuida de um jardim. Com delicadeza, com presença, com firmeza. Na próxima conversa difícil, experimente. Respire, olhe nos olhos e escolha, com consciência, o que dizer, ou se vale mesmo dizer. Talvez você descubra, ali mesmo, que o silêncio que vem da sabedoria é muito mais forte do que qualquer grito de raiva. Atitude estoica 3. Use a indiferença poderosa. Poucas coisas provocam mais do que o silêncio firme de quem não se deixa atingir. A indiferença poderosa, como ensinava Sêneca, não é desprezo vazio. É autocontrole em estado puro. É a escolha consciente de não dar poder a quem não merece. Quantas vezes, ao longo da vida, você se viu obrigado a explicar, se defender, rebater? Quantas vezes uma crítica, uma piada, uma insinuação te tirou o sono, não porque era verdadeira, mas porque você deu importância demais? Carlos se lembra bem de uma dessas situações. Durante um almoço de domingo, uma cunhada soltou: "Você ainda gasta com essas bobagens? Nessa altura da vida?" Ele sentiu o golpe. Por dentro, 1000 respostas surgiram. Mas naquele dia, decidiu fazer diferente. Olhou nos olhos dela, sorriu de leve e disse apenas: "Pode ser." E voltou a comer em paz. A cunhada, surpresa, ficou sem saber como reagir. Esperava confronto. Recebeu firmeza. Essa é a essência da indiferença poderosa. Não alimentar o fogo de quem quer te incendiar. É importante dizer que não se trata de ignorar tudo, nem de fingir que nada nos afeta. Trata-se, sim, de selecionar com sabedoria o que merece resposta e o que merece silêncio. No trabalho, por exemplo, talvez um colega mais jovem, ao ver seu modo de fazer algo, diga em tom debochado: "Isso aí é do tempo da máquina de escrever." Você poderia rebater, ironizar, até discutir. Mas também pode, e talvez deva, apenas sorrir,
manter a postura e seguir com o que está fazendo. A indiferença não grita, mas ensina. Ela mostra que você não precisa provar nada para ninguém. Em casa, a prática da indiferença poderosa é ainda mais necessária. A família, muitas vezes, é o palco das críticas mais constantes e das feridas mais profundas. Quando alguém insiste em opinar sobre sua vida, seu corpo, sua rotina, sua fé, seu jeito de ser, você tem o direito de não responder, de mudar de assunto, de sorrir e seguir adiante. Você não é obrigado a entrar em todos os ringues. Lembre-se, o desrespeito, quando não encontra resistência, tende a se repetir, mas quando encontra indiferença lúcida, perde a força. Socialmente, essa atitude também é valiosa. Talvez alguém faça uma piada com sua aparência, ou critique suas preferências, ou insinue que sua opinião está fora de moda. Em vez de se justificar ou se fechar, experimente redirecionar. Legal. E você? O que tem feito de bom ultimamente? Essa resposta simples tem dois efeitos. Um, corta o ciclo da crítica. 2, tira o outro do lugar de ataque e o convida à reflexão. A indiferença poderosa é um escudo, mas é também um espelho. Ela devolve ao outro o que ele mesmo está emitindo, sem amplificar, sem absorver. E, com o tempo, você percebe. As pessoas aprendem a medir as palavras perto de quem não reage como esperado. A postura silenciosa incomoda quem vive do barulho. No fundo, a indiferença poderosa é uma forma de proteger aquilo que o estoicismo mais valoriza: sua paz interior. Por quê? Veja bem. Cada vez que você responde a uma provocação inútil, você entrega um pouco dessa paz. Cada vez que se explica para quem não escuta, você se esvazia. Cada vez que se permite afetar por opiniões rasas, você se afasta de si mesmo. Você já viveu o suficiente para saber: nem todo mundo vale o seu tempo. Nem toda crítica merece resposta. Nem todo comentário precisa de reação. A maturidade te dá o direito de escolher onde colocar sua energia. E a indiferença poderosa é, talvez, a expressão mais elegante dessa escolha. No mundo de hoje, onde todos reagem, se posicionam, comentam, brigam, escolher o silêncio sereno não é omissão. É estratégia. É coragem. É sabedoria. Na próxima vez que alguém tentar te diminuir com palavras, lembre-se: você não precisa revidar. Basta não se rebaixar. E, se for para responder, que seja com a tranquilidade de quem já entendeu o que realmente importa. A indiferença poderosa não grita, mas o silêncio dela ecoa mais alto do que qualquer provocação. Atitude estoica 4. Responda com perguntas. Existe uma maneira elegante e eficaz de desarmar uma crítica. Não é gritar, nem se calar, é perguntar. Epicteto, o filósofo estoico que nasceu escravizado e se tornou um dos maiores pensadores da antiguidade, dizia: a chave da sabedoria está em fazer boas perguntas. E quando falamos de desrespeito, essa chave pode abrir portas que o confronto jamais conseguiria. Responder com uma pergunta é inverter o jogo sem levantar a voz. É sair da posição de atacado para a de observador. É fazer o outro refletir, quando esperava apenas te provocar. Imagine a seguinte situação. Você compartilha, animado, que começou a fazer caminhadas diárias pela manhã. E alguém, talvez um genro, um colega, ou até um amigo, comenta em tom de desdém: para que isso agora? Quer ficar fortão depois dos 60? Você poderia se ofender, poderia retrucar, mas também pode simplesmente dizer: o que exatamente te incomoda em eu cuidar de mim? Essa pergunta é uma lâmina sutil. Ela expõe o julgamento escondido no comentário, sem que você perca a compostura. Em outro exemplo, digamos que um dos filhos diga: você não entende como o mundo funciona hoje. Respire e pergunte: o que você acha que eu deveria entender melhor? Ao devolver a fala com uma pergunta, você força o outro a se posicionar com mais clareza. Muitas vezes, ele perceberá que falou mais por impulso do que por razão.
Essa técnica tem 3 efeitos poderosos. 1. Desarma o ataque, sem confronto direto. 2. Redireciona a conversa para a lógica, não para o emocional. 3. Te protege sem te colocar na defensiva. E mais, ao perguntar, você demonstra controle, curiosidade e confiança. Você não está fugindo da conversa, está a conduzindo com inteligência. No ambiente familiar, esse recurso é ainda mais útil. Quem nunca ouviu um "você sempre faz isso do seu jeito, né?" Em vez de justificar, você pode devolver. E qual seria, na sua visão, uma forma melhor de fazer? A pergunta tem o poder de interromper o padrão automático do desrespeito. Ela obriga o outro a sair da crítica vaga e entrar em um espaço de argumentação. E nesse espaço, muitas vezes, a provocação perde força. Socialmente, imagine um amigo dizendo: "Você ainda não se aposentou? Vai trabalhar até quando?" Responda: "O que você faria se ainda gostasse do que faz?" Essa pergunta carrega leveza, mas também profundidade. Ela mostra que sua escolha tem sentido, mesmo que não agrade aos outros. No trabalho, se alguém questiona sua produtividade ou seu método, diga: "Que parte exatamente do meu trabalho você acha que pode ser melhorada?" Com isso, você transforma uma crítica genérica em uma conversa concreta. E, mais importante, mostra que está aberto ao diálogo, desde que seja respeitoso. É claro que nem toda pergunta será bem recebida. Algumas pessoas tentarão manter o tom agressivo. Mas, ao responder com perguntas, você mostra algo que poucos conseguem. Você pensa antes de reagir. Você está mais interessado em compreender do que em competir. E isso é raro. E isso impõe respeito. Vale lembrar, responder com perguntas não é manipular. É clarear. É tirar o outro da zona de conforto da crítica fácil. É convidá-lo, mesmo que sutilmente, a refletir sobre o que está dizendo. Você já percebeu como as pessoas se confundem quando são questionadas sobre suas próprias opiniões? Muitas falas ofensivas nascem da falta de consciência, da repetição de frases prontas, de julgamentos que nunca foram pensados de verdade. Quando você pergunta, você acende uma luz. E mesmo que a resposta venha com mais crítica, você já ganhou. Porque não caiu na armadilha da reação impulsiva. Porque manteve sua linha. Porque foi maior. Aos 50, 60 ou 70 anos, você não precisa convencer ninguém do seu valor. Mas tem todo o direito de exigir respeito, sem perder a sua paz. E perguntar, quando feito com intenção e serenidade, é uma das formas mais poderosas de se fazer respeitar. Na próxima conversa difícil, experimente trocar a resposta automática por uma pergunta lúcida. Você vai se surpreender com o que acontece quando, ao invés de reagir, você convida o outro a pensar. Porque, às vezes, a melhor forma de ganhar uma discussão é não discutir, é apenas perguntar. Atitude estoica 5. Estabeleça limites claros. Uma das lições mais importantes que a maturidade traz é essa. Quem não estabelece seus próprios limites acaba vivendo sob os limites dos outros. Durante boa parte da vida, talvez você tenha dito sim para agradar, para evitar briga, para manter a harmonia. Mas chega um momento, geralmente depois dos 50, em que você percebe: dizer sim para tudo é dizer não para si mesmo. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações: "A virtude não consiste apenas em suportar o mundo, mas em proteger aquilo que é essencial." E estabelecer limites claros é exatamente isso, um ato de proteção. Não é dureza, não é egoísmo, é autocuidado. Carlos, nosso personagem, aprendeu isso na prática. Depois de anos ouvindo conselhos não solicitados, piadas disfarçadas de carinho e convites que não respeitavam seu tempo, decidiu mudar. Começou dizendo não com firmeza e com educação. E descobriu que o mundo não desmorona quando você se posiciona. Pelo contrário, começa, aos poucos, a te respeitar mais. No ambiente de trabalho, por exemplo, talvez um colega insista em te interromper durante reuniões.
Você pode sorrir e dizer, sem elevar a voz: eu gostaria de terminar meu raciocínio antes. Depois, ouço o seu com atenção. Simples, direto, elegante. Ou talvez um gestor sobrecarregue você com tarefas, sem considerar seu tempo ou limite. Você pode dizer: posso assumir isso? Sim. Mas para isso, precisaremos revisar outras prioridades. Isso não é rebeldia. É clareza. É mostrar que sua agenda, seu corpo, sua energia não são infinitos. Em casa, os desafios são outros, mas os limites seguem sendo fundamentais. Imagine um parente que insiste em comentar sobre sua vida amorosa. Quando você vai casar de novo? Sozinho assim, não é perigoso? Você não precisa entrar no debate. Pode apenas responder: prefiro não falar sobre isso agora. Podemos mudar de assunto. Essa resposta não fecha portas. Apenas abre espaço para o respeito. Ou quando alguém comenta sua aparência com sinceridade demais. Você está mais velho. Tá na hora de pintar esse cabelo. Responda com um leve sorriso: gosto de me ver como estou. Estou confortável com quem me tornei. Limites claros comunicam algo profundo. Você se respeita. E quando você se respeita, os outros tendem a fazer o mesmo. Entre amigos, às vezes a brincadeira ultrapassa o limite. Você ri por educação, mas por dentro se incomoda. Da próxima vez, diga: eu gosto de brincar também, mas esse tipo de piada não me faz bem. Você não está sendo sensível demais. Está apenas sinalizando até onde o outro pode ir. E isso não é criar muros. É construir pontes mais honestas. Estabelecer limites claros não é afastar pessoas. É aproximar as que realmente te consideram. Porque quem te ama de verdade, respeita quando você diz não. E mais, os limites não precisam ser duros. Eles podem ser firmes e gentis ao mesmo tempo. Você pode dizer: hoje não posso. Prefiro assim. Isso não me faz bem. Esse assunto não quero discutir agora. Essas frases são pequenas âncoras. Elas te mantêm no centro de si mesmo. Elas mostram que, mesmo ouvindo o mundo, você continua dono da sua voz. Você já dedicou uma vida a cuidar dos outros, filhos, parceiros, pais, colegas. Agora é hora de também cuidar de si. De proteger seu tempo, sua saúde, sua energia. E isso começa dizendo o que você aceita e o que não aceita mais. Aos poucos, você vai notar uma mudança silenciosa. As pessoas vão te ouvir mais. Vão te perguntar mais antes de decidir por você. Vão perceber que você não está mais disponível para tudo e todos. E isso é sinal de evolução. Porque quem se respeita, ensina aos outros como ser respeitado. E quem sabe o que quer, não se culpa por dizer não ao que não quer mais. Na próxima conversa difícil, na próxima agenda apertada, no próximo conselho invasivo, lembre-se: você tem o direito de colocar limites e o dever de mantê-los. Estabelecer limites claros não é rejeitar os outros. É se aceitar por inteiro. E acredite, a paz que nasce disso vale cada não dito com verdade. Atitude estoica 6. Cultive sua virtude interna. Entre tudo o que você já conquistou na vida, uma família, uma carreira, amigos, experiências, existe algo que ninguém pode tirar de você: sua virtude interna. Sêneca dizia: a verdadeira grandeza está em ser superior ao que nos fere. E essa superioridade não tem nada a ver com orgulho ou arrogância. Tem a ver com integridade, com a capacidade de manter o que é essencial, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Cultivar sua virtude interna é olhar para dentro e reconhecer: eu sou o que sou, não pelo que dizem de mim, mas pelo que escolho ser. Em um mundo que te julga pela aparência, pela idade, pelo que você tem ou não tem, esse é um ato de resistência silenciosa e poderosa. Carlos entendeu isso aos poucos. Depois de tentar mudar os outros, de se justificar, de se calar, ele percebeu que a paz que buscava não dependia do comportamento alheio. Dependia dele mesmo.
de seguir agindo com retidão, de manter seus valores, de não se deixar contaminar pela amargura. No trabalho, mesmo quando ignoravam suas ideias, ele continuou entregando seu melhor, não para provar nada, mas porque seu valor não dependia da validação dos outros. Em casa, mesmo diante do sarcasmo de alguns familiares, manteve a paciência, porque compreendeu que o sarcasmo do outro não define a sua verdade, sua resposta, ou sua ausência de resposta. Sim, socialmente, ao ser excluído de certas rodas, preferiu investir em laços verdadeiros, em amigos que o escutavam, em pessoas que o respeitavam e, acima de tudo, em si mesmo. Cultivar a virtude interna é isso. É continuar sendo você, com ética, com bondade, com firmeza, mesmo quando ninguém parece perceber. É lembrar, todos os dias, que o respeito que você exige começa pelo respeito que você tem por si. Isso significa fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja olhando. Ser gentil, mesmo quando seria mais fácil ser duro. Manter a palavra, mesmo quando ninguém cobraria. Cuidar da sua saúde, da sua mente, do seu tempo, mesmo que o mundo diga que já é tarde demais. Virtude não é aparência, é essência. É aquela força silenciosa que você carrega, que foi construída ao longo de décadas e que te sustenta nos dias bons e nos dias difíceis. Você já passou por perdas, já enfrentou decisões duras, já foi desacreditado e ainda assim está aqui, de pé, com história, com alma. E se chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda escolhe crescer. E isso é virtude. O estoicismo nos convida, acima de tudo, a voltar para dentro, a cultivar esse espaço onde ninguém toca, onde ninguém manda, onde só você habita. Não importa se te aplaudem ou te ignoram, se te elogiam ou te criticam, se te acompanham ou te deixam sozinho. Importa quem você escolhe ser, diante de tudo isso. Cultivar sua virtude é fortalecer a única coisa que te acompanha em todos os lugares, sua consciência, e com ela, vem a verdadeira liberdade. A liberdade de não depender da opinião alheia, de não viver se comparando, de não esperar que o mundo te valide. Porque quando você vive a partir da sua virtude, o desrespeito dos outros vira apenas ruído. E a sua vida, suas escolhas, sua trajetória, passa a ser conduzida com dignidade. Ao fim das contas, o que nos sustenta não são os elogios recebidos, mas os princípios que escolhemos manter. Na prática, cultivar a virtude pode ser ler um bom livro ao invés de entrar em discussões vazias, fazer aquela caminhada diária, mesmo sem ninguém ver, pedir desculpas quando necessário, dizer não quando algo fere seus valores, ou apenas manter a calma quando tudo convida ao caos. Esses pequenos gestos, repetidos todos os dias, constroem um tipo de grandeza que não aparece nas redes sociais, mas que se sente no olhar, na postura, na paz com que você dorme à noite. E ninguém tira isso de você. Por isso, depois de todas as atitudes estoicas que vimos até aqui, focar no que controla, pausar antes de reagir, usar a indiferença, responder com perguntas, estabelecer limites, lembre-se. Tudo isso só faz sentido quando enraizado na sua virtude interna. É ela que te guia, é ela que te sustenta, é ela que te torna, aos olhos do mundo, alguém que não se abala fácil. E, aos seus próprios olhos, alguém de quem você pode se orgulhar. Talvez você esteja se perguntando: vale mesmo a pena tudo isso? Manter a calma, controlar as reações, responder com perguntas, dizer não, cultivar virtude, o que eu ganho com isso? A resposta é simples, mas profunda. Você ganha a si mesmo. Ganha de volta o controle sobre sua vida, sobre suas emoções, sobre sua energia. Ganha a liberdade de não ser refém do comportamento dos outros. Ganha a paz de poder escolher quem você quer ser, mesmo em meio ao caos. Imagine o impacto de aplicar essas atitudes estoicas no seu dia a dia. No trabalho, ao focar no que controla,
Você para de se desgastar com injustiças que não dependem de você. Ao pausar antes de reagir, sua postura muda. Você passa a ser visto com mais respeito. Aquela imagem de alguém calmo, firme e confiável começa a se consolidar. Colegas que antes te testavam agora pensam duas vezes. Chefes que ignoravam sua opinião agora observam com mais atenção. E, pouco a pouco, sua presença fala mais alto que qualquer argumento. Em casa, com filhos, irmãos, companheiros, a diferença também se revela. A pausa estratégica e a indiferença poderosa mudam a dinâmica familiar. O parente sarcástico continua tentando provocar, talvez, mas suas palavras perdem o impacto, porque você não alimenta mais o jogo. Você não se explica, não se rebaixa, não grita. Apenas se mantém inteiro. Isso gera algo raro nos dias de hoje. Respeito sem esforço. Respeito que não é imposto, é conquistado, com constância. Socialmente, as transformações são silenciosas, mas visíveis. Ao responder com perguntas, você desarma o desrespeito com elegância. Ao estabelecer limites claros, você mostra que sua energia tem valor. Amigos que antes te testavam agora te tratam com mais cuidado. E aqueles que não respeitam, se afastam naturalmente. E tudo bem, porque o respeito começa em você. E o que vem de fora passa a ser apenas reflexo do que você constrói por dentro. Mas talvez o maior ganho não seja o respeito dos outros, e sim a paz de espírito que nasce do respeito por si mesmo. Você dorme melhor, respira com mais leveza, se culpa menos, se posiciona mais, e sente, cada vez mais, que está vivendo de acordo com aquilo que acredita. Isso é liberdade. E não importa se você tem 50, 60, 70 ou mais. Nunca é tarde para viver com dignidade. Nunca é cedo demais para começar a construir um mundo mais respeitoso ao seu redor, começando por você. Ao aplicar as atitudes estoicas, você se torna um farol. Alguém que inspira, sem precisar convencer. Alguém que guia, mesmo em silêncio. Alguém que, mesmo diante do desrespeito, escolhe ser maior. E isso, em qualquer idade, é uma vitória profunda. Portanto, sim, vale a pena. Não porque você vai mudar o mundo, mas porque você vai mudar a forma como caminha por ele. Chegamos ao fim desta jornada. Você conheceu 6 atitudes estoicas, simples, mas transformadoras. Você refletiu sobre situações que talvez já tenha vivido, interrupções, críticas veladas, piadas desrespeitosas, silêncios que doem. E viu que existe um caminho que não exige grito, nem fuga. Um caminho que exige presença, consciência e escolha. As atitudes que compartilhamos aqui. Focar no que você controla. Pausar antes de reagir. Usar a indiferença poderosa. Responder com perguntas. Estabelecer limites claros. Cultivar sua virtude interna. Não são apenas estratégias para evitar o desconforto. Elas são, na verdade, uma nova forma de estar no mundo. Uma forma que te devolve o comando, que te tira do papel de vítima e que te reconecta com aquilo que é mais valioso: sua dignidade, sua paz, seu valor. Carlos, nosso exemplo ao longo deste vídeo, não se tornou alguém perfeito. Ele ainda é provocado. Ainda ouve comentários inconvenientes. Ainda enfrenta o mundo. Mas agora, ele caminha diferente. Mais firme. Mais leve. Mais centrado. E você pode fazer o mesmo. Não precisa aplicar tudo de uma vez. Comece pequeno. Escolha uma atitude para praticar hoje. Pausar antes de responder. Dizer não com gentileza. Olhar nos olhos e sorrir diante de uma crítica. Redirecionar uma conversa com uma pergunta lúcida. Pequenas ações geram grandes transformações. E a paz que você vai sentir vale cada esforço. Se este conteúdo falou com você, se alguma parte te tocou, te ajudou, te fez pensar, então te convido a dar o próximo passo. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada estoica conosco. Deixe seu like. É um gesto simples,
mas mostra que esse conteúdo tem valor. Compartilhe este vídeo com alguém que, assim como você, já cansou de engolir desrespeito em silêncio. E nos comentários, conte qual das 6 atitudes você vai testar primeiro. Ou, quem sabe, compartilhe uma história sua, de quando decidiu reagir diferente. Sua vivência pode inspirar outros. Afinal, o respeito que você merece começa pelas escolhas que faz. E hoje, agora mesmo, você pode escolher viver com mais clareza, firmeza e paz. A jornada estoica não termina aqui. Ela começa em cada gesto, em cada resposta, em cada silêncio consciente. Nos vemos no próximo capítulo.